Olá todo mundo, vou falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo meu aqui que eu tô postando. E dessa vez para falar sobre dois conceitos extremamente importantes na física, que são os conceitos de invariância e covariância. Esse vídeo aqui é um vídeo que eu tô fazendo vislumbrando vídeos futuros que eu vou colocar aqui no canal, que vão aparecer esses conceitos de invariância e covariância, né? Aí sempre que aparecer esses vídeos futuros eu vou chegar e falar, ó, já fiz um vídeo a respeito, é esse vídeo daqui, então saiba, né, que esse vídeo aqui vai ser um vídeo de base para diversos vídeos que vão aparecer aqui no canal. E por que é importante tratar esses dois conceitos? Porque da mesma forma que quando a gente vai falar alguma coisa, por exemplo, de mecânica ou cinemática, é necessário que você tenha o mínimo de conhecimento do que são vetores, quando a gente vai falar de física fundamental, e quando eu digo fundamental aqui é no sentido de fazer parte dos fundamentos e não de ser algo simples, esses conceitos de invariância e covariância se tornam imprescindíveis, se tornam extremamente importantes. Por isso que eu vou tratar eles aqui no vídeo. Quando a gente procura sobre o que é invariância e covariância, é muito comum a gente achar esses dois conceitos atrelados à relatividade, né, de forma a parecer que invariância e covariância são termos que são oriundos da relatividade, são termos que fazem parte da relatividade e não de outras áreas da física. Mas não é o caso. A relatividade é só um dos exemplos, né, que também utiliza esses conceitos. Então vamos começar de forma mais geral com a definição, o que é invariância e covariância, e depois a gente divaga um pouquinho. Na física, alguma coisa é dita invariante se quando você troca de referencial, ela continua com o mesmo valor. E uma coisa é dita covariante quando você troca de referencial e ela permanece com a mesma cara, com o mesmo aspecto. A princípio pode parecer, né, que invariância e covariância são conceitos iguais, mas eles são bem diferentes. E para deixar claro que esses conceitos são distintos, e para que a gente possa entender um pouquinho melhor de fato o que eles são na prática, eu vou usar aqui, né, para poder exemplificar, a primeira área da física que todo mundo tem contato, que é a mecânica newtoniana. Como você deve se lembrar da mecânica newtoniana, até porque essa relação é uma relação até bem intuitiva para todo mundo, o tempo marcado por qualquer pessoa é sempre o mesmo. Não interessa se você está sentado, pulando, correndo, andando, rolando, fazendo o que você quiser, certo? O tempo que você marca e que qualquer outra pessoa marca, né, que um certo fenômeno acontece, vai ser sempre o mesmo. Então, por exemplo, se você pede para um monte de amigos seu, né, cada um com um cronômetro, começar a marcar no cronômetro um instante em que, por exemplo, um carro passa por um primeiro prédio, e para de marcar o cronômetro quando esse mesmo carro passa pelo segundo prédio, não interessa se esses seus amigos estão do seu lado parados, se eles estão dentro do carro, se eles estão pulando corda, se eles estão correndo na calçada, todo mundo vai marcar ao mesmo tempo. Isso significa que para a mecânica newtoniana, o tempo é uma grandeza invariante. Por quê? Porque não interessa qual referencial você olhe. O tempo marcado vai ser sempre o mesmo. Agora, um exemplo de grandeza que não é invariante, a velocidade. Referenciais diferentes medem velocidades diferentes de um determinado corpo, certo? Que aí vem aquela famosa frase, né, de que movimento é relativo. Um exemplo bem simples, né, que evidencia que a velocidade não é invariante, é só você pensar o seguinte: imagina que você está num carro com um amigo do seu sentado do seu lado. Se o carro estiver andando, estiver em movimento, quando você olhar para o seu amigo, você vai ver ele parado. Para você, o seu amigo está parado. Porém, uma pessoa do lado de fora, que é outro referencial, certo? Uma pessoa do lado de fora do carro, quando ela olha para o seu amigo vai estar em movimento. Ou seja, a velocidade é uma grandeza que muda quando você muda de referencial. Logo, ela não é invariante. Deu para pegar a ideia, né? Eu acho que deve ter ficado claro. Uma coisa importante, né, que é bom deixar claro no conceito de invariância, é que se você for devagar um pouquinho a respeito sobre o que é uma grandeza invariante, você vai acabar percebendo que a única forma de alguma coisa ser invariante é se esse alguma coisa for um escalar, ou seja, ele for um número. Porque se você pega objetos mais gerais do que simplesmente escalares, como por exemplo vetores, né, que são os objetos mais simples depois dos escalares, dependendo de como você olha um vetor, ele pode estar apontando em direções diferentes, certo? Um vetor que para você está apontando para a direita, para outro referencial pode estar apontando para a esquerda, pode estar apontando para cima, pode estar apontando para baixo. Grandezas que têm direções, elas não são invariantes, porque, claro, essas direções dependem de quem está observando. Então, para ser um invariante, precisa ser um número, um escalar. Agora, isso não significa que todo escalar, certo, todo número é um invariante. Um exemplo claro disso é a energia. Para exemplificar isso, imagina que você pega um corpo e coloca ele lá no espaço. E você olha para ele, e quando você olha para ele, esse corpo está parado. Como ele está no espaço, não tem nenhuma força atuando sobre ele, então não existe energia potencial. Para você, o corpo está parado, então ele também não tem energia cinética. Logo, para você, a energia desse corpo é zero. Agora, imagina que você comece a se movimentar no espaço. Quando você começar a se movimentar no espaço, o corpo que você tinha visto, que estava parado, agora vai estar em movimento. Se ele vai estar em movimento, ele vai ter o quê? Energia cinética, que não vai ser zero, porque você vai ver em movimento. Ou seja, você trocou de um referencial para outro e a energia mudou de valor. Logo, a energia não é um invariante. Então sempre tenha isso em mente. Um invariante sempre é um escalar, mas nem todo escalar é um invariante. Então agora vamos para o conceito de covariância. Covariância normalmente é um adjetivo usado para poder caracterizar ou leis físicas ou relações físicas.
E aí, né, claro, para poder dar um exemplozinho aqui, vamos continuar na mecânica newtoniana, falando um pouquinho sobre a segunda lei de Newton, certo? A nossa queridíssima força é igual a massa vezes aceleração. Toda vez que você vai usar a segunda lei de Newton em algum problema físico, né, para poder resolver ali, você se pergunta se você pode realmente usar a segunda lei de Newton no contexto que você está analisando? Por exemplo, imagine que você está sentado no meio-fio e aí você presencia bem na sua frente um carro batendo, certo? Você presencia a batida de um carro. Obviamente, né, por conta da batida, o carro vai amassar. E por que ele vai amassar? Porque durante a batida existem forças atuando sobre a lataria do carro que vão fazer com que ele amasse, certo? Você, claro, como um grande entusiasta na física, pensa em usar a segunda lei de Newton para poder entender um pouquinho mais a dinâmica daquele amassar do carro. Até aí, nada demais, né? Menos para o dono do carro, obviamente. Agora, imagina que enquanto estava acontecendo a batida, atrás de você estava passando um corredor, certo? Uma pessoa correndo na calçada que também presenciou a batida, certo? Aqui vamos supor que a pessoa está correndo com a sua velocidade constante. E claro, né, esse corredor também é um grande entusiasta na física, e ele tem o mesmo pensamento que você. Vou usar a segunda lei de Newton aqui para entender um pouquinho melhor a dinâmica desse amassar do carro. E aí você pode estar pensando, ok, nada demais. Se eu pude usar a segunda lei de Newton para poder fazer essa análise, nada mais justo do que o corredor também poder usar. Mas o que te garante que aquele corredor também pode usar a segunda lei de Newton? Porque você e o corredor estão em referenciais distintos, certo? O referencial do corredor se move em relação a você. Quem disse que para todos os referenciais, força tem que ser igual a massa vezes aceleração? A gente sabe, por exemplo, que a velocidade que você vai estar analisando do carro é diferente da velocidade que o corredor analisa, porque vocês estão em referenciais distintos e, como a gente sabe, a velocidade pode mudar de um referencial para o outro. Então, o que garante que a segunda lei de Newton também não depende do referencial? O que garante que todo mundo possa usá-la e que a gente não tenha que fazer correções por conta disso? Entendem a questão? Para esse caso específico de você e o corredor, vocês dois podem usar a segunda lei de Newton sem nenhum problema. A segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, é válida para vocês dois, não tem nenhum problema aí. Isso significa, portanto, que a segunda lei de Newton ela é covariante. Por quê? Porque para referenciais distintos, o aspecto dela, a cara dela é a mesma. Mas aí vem uma coisa interessante. O fato de você e o corredor poderem usar a segunda lei de Newton sem nenhum problema, não significa que as forças que vocês dois vão ver, né, envolvidas na batida, e nem que a aceleração envolvida na batida vai ser a mesma. Não significa que vocês vão medir as mesmas forças e as mesmas acelerações. Só significa que, para cada um de vocês, se vocês medirem a força e se vocês medirem a aceleração, para cada um, a força que vocês mediram vai ser igual à massa do carro vezes a aceleração que ele foi submetido. A questão é que a segunda lei de Newton ela não é totalmente covariante, ela é só parcialmente covariante, digamos assim. E como é que eu sei disso? Eu sei disso porque o próprio Newton falou pra gente na primeira lei de Newton. Se você encarava a primeira lei de Newton somente como aquela lei da inércia, né, de que corpos em movimento tendem a permanecer em movimento e corpos em repouso tendem a permanecer em repouso, você não pegou a totalidade do que a primeira lei de Newton nos diz. Ela é muito mais rica do que isso. Na verdade, se a primeira lei de Newton fosse só essa questão da inércia, ela seria inútil, porque essa relação já é prevista pela segunda lei, certo? A segunda lei de Newton já coloca como resultado que corpos em repouso tendem a permanecer em repouso e corpos em movimento tendem a permanecer em movimento. O que a primeira lei de Newton nos diz é em quais circunstâncias, em quais referenciais as leis de Newton são válidas. Ou seja, o quão covariante são as leis de Newton. Então vamos lá, o que a primeira lei de Newton nos diz e como é que a gente relaciona ela com o princípio de covariância? A primeira lei de Newton nos diz que, na ausência de forças externas, os corpos tendem a realizar um movimento retilíneo uniforme. É isso que a primeira lei de Newton nos diz. Vamos lá, imagina que você está dentro de um carro que está fazendo curva, certo? E que você, enquanto o carro está fazendo curva, você observa uma pessoa do lado de fora que está sentada no meio-fio. Essa pessoa que está sentada no meio-fio, a força total que atua sobre ela é zero. Por conta disso, pela primeira lei de Newton, a gente sabe que o movimento daquele cara, né, tem que ser um movimento retilíneo uniforme. Só relembrando, pessoas que estão paradas também descrevem o movimento retilíneo uniforme, certo? A característica de um movimento retilíneo uniforme é um movimento em que a velocidade não varia. Se a pessoa está parada e continua parada, a velocidade não varia, então tudo certo. Porém, se você está dentro do carro que está fazendo curva, quando você olha para a pessoa, você não vê ela andando em uma linha reta, em movimento retilíneo uniforme. Você vai ver ela andando de forma curva, exatamente porque você está fazendo uma curva com o carro, certo? Se para você, uma pessoa que está sentada no meio-fio, que a força resultante é zero atuando sobre ela, se para você ela descreve um movimento curvo, ou seja, se para você a primeira lei de Newton não está sendo válida, significa que o seu referencial não pode ser usado
para fazer nenhuma análise envolvendo as leis de Newton. As leis de Newton, elas são covariantes para os chamados referenciais inerciais, que de modo um pouquinho mais informal são os referenciais que não estão sendo acelerados. Se você está em um referencial que está submetido a uma certa aceleração, você não consegue usar nenhuma lei de Newton. Para você, força não vai ser igual a massa vezes aceleração. Porque no caso, se você está em um referencial acelerado, a segunda lei de Newton ela vai mudar, acrescentando alguns termos a mais que você já deve ter ouvido falar, que são as famosas força centrífuga e força de Coriolis, certo? Provavelmente já deve ter ouvido falar desses nomes, eu não vou adentrar aqui porque não é o objetivo do vídeo. De forma geral, sempre quando você encontra alguma equação que é covariante na física, ela é sempre covariante para referenciais inerciais. Sempre quando a gente vai para referencial acelerado, as coisas ficam um pouquinho mais complicadas. Então, de forma geral, as leis físicas que a gente tem, elas não são totalmente covariantes. A única equação que a gente tem na física é que ela é totalmente covariante, ou seja, é válida se o referencial estiver acelerado ou não, estiver pulando, estiver rolando, estiver caindo num buraco negro, estiver fazendo qualquer coisa, é a relatividade geral. E até por conta disso, eu acho que fica claro por que eu estou fazendo esse vídeo prévio, certo? Muitos vídeos aqui que eu faço no canal têm relação de alguma forma com relatividade geral. E se a relatividade é exatamente o contexto na física que incorpora de forma extrema a covariância e também alguns conceitos de invariância, certo? É de se esperar que vídeos futuros vão acabar aparecendo com esses conceitos. Só que mais divagações a respeito de invariância e covariância eu vou deixar para os próximos vídeos, exatamente para não deixar isso aqui quilométrico. No mais, era basicamente isso que eu queria falar aqui nesse vídeo. Se você gostou, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para sempre receber as notificações, dos vídeos que eu vou postando. Se você não ativa o sininho, o YouTube pode não te notificar, certo? No mais, gostou do vídeo? Certo? Quais são suas impressões? Falei o suficiente? Gostaria que eu tivesse falado mais? Que tipo de vídeo você gostaria de ver aqui no canal? Use os comentários a seu favor. No mais, claro, compartilhe com seus amiguinhos e obrigado por você que ficou até aqui no momento do vídeo. E claro, até o próximo vídeo.